Então, para quem não jogou essa planta fora, aí você separa esses dois. Ou então, oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas de Cia e hoje a gente vai falar um pouco sobre túnia. Olha, para quem não jogou fora ainda essa planta, achou que estava morrendo, então quem ganhou essa planta aqui, olha, tá vendo? No inverno ela fica desse jeito, só essa madeirinha aqui, o bulbo dela, e a folha toda cai. Essa aqui é a flor que deu o ano passado. Então, ano passado não, esse ano ainda, né? Então, porque estamos na primavera, a floração dela é primavera, verão ou outono. Então, para quem não jogou essa planta fora, não deve jogar, né? Como tinha falado, que ela fica só esse bulbo. Olha só, na primavera ela começa a brotar. A brotação dela começa a vir devagar e olha só que bonita a brotação dela, né? A brotação é muito bonita, é verde clara. E isso, nessa época assim, ela precisa de água. É claro que quando ela tiver sem o broto no inverno, não deve molhar com muita frequência, pelo menos só uma vez por semana, dá aquela molhadinha. E só dá aquela molhadinha. Então, para não apodrecer a planta no inverno. Aí no verão, você pode caprichar mais, primavera, verão. Na hora que ela estiver começando a brotar, ela adora a água. Pode dar água à vontade. Não esqueça a adubação, e ela é uma orquídea terrestre. Então essa orquídea terrestre, ela gosta mais de umidade e ela é mais superficial a raiz dela. Então não é de você colocar na terra e enterrar. Se você tiver uma árvore onde tem aquelas folhas que caem, aquele composto bem superficial mesmo, né, e sombra, é o local que ela vai gostar muito. A raiz dela é bem superficial, não é profunda, tá? Então não é para plantar na terra. O ideal é assim, na casca de pinos, no vaso, ou se não, se for na terra, aí você tem que colocar ela local assim de folha, né? Folha, composto bem leve. Então você não precisa colocar, não é para plantar ela na terra. Ela adora embaixo de árvore. Só que aí você tem que entender que chega no outono e inverno, as folhas caem, fica amarelada, cai e fica só esse topo. Então esse é o processo natural da planta. Você deixa lá que na primavera ela começa a brotar. E ela brota, olha só que bonita, né, a brotação dela. E o que acontece, esse daqui foi broto do ano passado, esse é o broto desse ano, né? Então esse é o broto do ano passado que floriu. Esse daqui é do ano retrasado. Então ela acaba morrendo assim mesmo, né? Então toda a função desses brotos é formar nutriente para formar brotos novos. E isso acaba morrendo. Aí você fala, nossa, que dó, né? Você não quer que morra? Isso aqui é do retrasado que ficou aqui ainda. Então, para você não deixar ela morrer, o que você pode fazer é cortar, tem que deixar esse broto amadurecer, ela forma um broto mais alto, aí você separa esses dois. Ou então, você separa esses dois. Aí esse broto, ele vai formar brotos novos e esse vai ter sua brotação já com a raiz própria. Para fazer a muda dela é a mesma coisa. Você pega esse broto verdinho, enquanto estiver verde, e essa aqui já estiver independente, aí você corta ela e você planta ela na horizontal. Você deixando ela na horizontal, você induz essas gemas a brotarem para cima. Essa é uma das formas de você fazer muda dela. A outra forma é você cortar entre nós, tá vendo? Esse daqui, ó, entre nós, né? Entre um nó e o outro, você corta aqui e corta aqui. E nesse nó é que vai brotar novas folhas, novos brotos. Então aqui, olha, se você for ver, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, que são potenciais para dar muda daqui a algum tempo, tá? Então você pode, essa também é outra forma. É claro que quando você fizer isso, não é 100% desses nós que vão dar flor. É só uma porcentagem. Então uma forma assim também de não sacrificar tanto a planta é você deixar esse daqui na horizontal. Deixando ela na horizontal, você vê que esses brotos todos, eles vão acabar brotando, tá certo? Então é isso. É uma planta assim muito exótica, antiga. É uma espécie assim, bem interessante para você ter no seu orquidário e que vale a pena por ser exótica. É uma planta bem exótica. É a túnia o nome dela. E essa túnia a gente tem algumas variedades, que ela é branca e tem a rosada também. A branca de miolo amarelo e a rosada, que ela é mais rosa e de miolo rosa mesmo.
E ela vai bem em qualquer região, tanto local quente quanto local frio. Essas plantas que elas caducam, né, que elas entram em dormência, normalmente são de regiões mais frias. Então, mas eu já vi esse cultivo dessas em locais quentes. Então, no local quente ela vai. Talvez ela não entre em dormência por muito tempo como em locais frio, né? Que ela acaba descansando um pouco mais. E nessa época dessa brotação, não esqueçam de adubar. A adubação é muito importante. Nessa época, você pode colocar o adubo orgânico bocashi, coloca no vaso 4 vezes ao ano, ou então o adubo foliar. Foliar desse bulbo que não tem folha? Sim, pode colocar nesse bulbo aqui sem folha, que ela ainda absorve um pouco, mas a absorção maior é nessas folhas, tá? Então, nessa época de crescimento, é o adubo de crescimento ou manutenção. Você pode fazer o adubo de manutenção. Adubo de manutenção é aquele de números iguais, 20, 20, 20, 30, 30, 30, depende do que você tem, né? Esses adubos de manutenção, ele é um adubo manutenção líquido, aí você pode borrifar nas folhas. Ou você pode colocar só o adubo orgânico. Essas orquídeas terrestres, ela tem uma raiz muito vigorosa, que ela tem, ela não é como a planta epífita. Então a raiz dela é próprio para deixar na terra mesmo. Então pode colocar o adubo orgânico que ela vai adorar. Aí aquele adubo químico, 4, 14 e 8, sim, também dá. Você pode colocar, é lógico que você vai colocar assim mais moderadamente. E você coloca, logo que você joga, você tem que molhar bastante para esse adubo se diluir, tá? Mas a estrutura da raiz, ela aguenta esse tipo de adubo foliar. O substrato, como eu disse, é o substrato de casca de pinos no vaso, é o ideal. Então você pode colocar ela até numa jardineira, aí numa jardineira você coloca, forra ela, pode colocar várias mudas na jardineira assim, aí você vai ver que daqui na primavera, no verão, primavera, verão, elas vão formar essas folhas e depois elas vão formar flor. São plantas antigas que quem tem um orquidário antigo, com certeza tem essa orquídea e que vale muito a pena você ter na sua coleção. Floresce uma vez por ano, como eu disse, só na primavera, verão, próximo ao outono, verão, outono. E quando ela floresce, a floração dela é muito exótica e muito bonita. Vale a pena você ter no seu orquidário. Aí curta, compartilhe e siga nossas redes sociais, que lá a gente dá várias dicas para você de cultivo de plantas, tanto comuns quanto esses tipos de plantas exóticas, tá certo? E qualquer dúvida você pode escrever aqui no comentário, que à medida que possível a gente vai respondendo para vocês, tá? Então, até a próxima e bom cultivo para vocês. Tchau!